Obrigado, senador Garibaldi. Quero agradecer o convite dessa comissão, quero agradecer especialmente ao senador Garibaldi por ter concordado em marcar essa audiência para o dia seguinte do lançamento do nosso plano de investimento em logística. Quero também relembrar aqui que é sempre um prazer estar com o senhor. Nós trabalhamos muito juntos na época que o senhor era ministro da Previdência, conseguimos aprovar reformas importantes para o Brasil, e para nós é muito satisfatório, é muito tranquilizador saber que o senhor vai estar trabalhando com a gente também na execução de todas essas iniciativas de infraestrutura, várias delas que vão também requerer a participação do Congresso. Cumprimento todos os senadores aqui presentes, demais membros dessa audiência. Como o senador Garibaldi falou, ontem nós apresentamos a nova etapa do Programa de Investimento em Logística, o chamado PIL. Esse é um programa que começou em 2012. Desde 2012, ele vem avançando. Algumas coisas avançaram mais, outras avançaram menos, mas ele vem avançando. Então, nós agora apresentamos uma espécie de balanço do que foi feito e apresentamos ontem quais são os novos objetivos para 2015 e 2018. Principalmente, quais são os investimentos, os investimentos previstos, digamos, as novas rodadas de concessões nas diversas áreas de infraestrutura. O nosso objetivo é fazer na área de infraestrutura, algo de logística, algo similar ao que já ocorre, por exemplo, na área de energia, em que você tem aquelas licitações programadas todo ano, leilão A-3, A-5, e todo ano você tem rodadas. Então, nós estamos querendo fazer algo parecido, que todos os anos a gente apresente um novo lote de projetos que começam os seus estudos e se licita os projetos iniciados no ano anterior. Bom, ontem eu fiz uma longa apresentação. Essa apresentação está disponível nesse material que os senhores receberam. O que eu vou fazer aqui hoje é um breve resumo, porque eu sei que vários dos senhores estiveram lá ontem. Eu vou fazer só um breve resumo para que a gente possa responder mais perguntas ou esclarecer detalhes de alguns investimentos que entraram e, eventualmente, perguntas de algum investimento que não entrou, ou se não entrou, por que não entrou ou quando pode entrar. Então, acho que essa seria a maneira, se todos estiverem de acordo, mais produtiva para essa audiência. Então, eu vou diretamente... Eu que estou controlando? Eu vou diretamente na questão da taxa de investimento. O Brasil, de 2010 a 2014, teve uma taxa de investimento de cerca de 20%, 20,3%. Quando a gente compara com as principais economias do mundo, é uma taxa de investimento que está na média. Só que a média de países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Ou seja, a gente está com uma taxa de investimento ali próximo que você vê no México, na Espanha, na Alemanha. Só que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, ele tem uma renda per capita mais baixa. Para o Brasil crescer mais rápido, precisa elevar essa taxa de investimento. Então, uma das maneiras da gente crescer mais rápido é elevando o nosso investimento, aumentando a produtividade. E aumentar essa taxa de investimento não é só o número como um todo, é a composição dessa taxa de investimento. Quando a gente pega os principais componentes, a taxa de investimento tem 3 principais componentes: investimento em máquinas e equipamentos, investimento em construção civil, investimento em outros itens, como informática e outros tipos de equipamentos. Quando a gente vê investimento em máquinas e equipamentos, o Brasil não está tão mal assim. Ele está num nível de investimento que é próximo da Alemanha, próximo do Japão, 7,4% do PIB. Agora, como nós vamos para a construção civil, nós estamos mais abaixo. Nosso investimento em construção civil é um investimento que ainda está abaixo, bem abaixo da média, sobretudo de países que têm que investir mais. Então, nós temos que aumentar principalmente investimento em construção civil, principalmente investimento em infraestrutura. Com essa visão em mente, que nós elaboramos, é um trabalho conjunto de vários ministérios, além dos ministérios de infraestrutura, transportes, aviação civil, portos, também os ministérios da área econômica, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Casa Civil. O objetivo é aumentar a competitividade da economia, melhorando, sobretudo, a eficiência do escoamento da produção agrícola e reduzindo o custo de logística para a indústria. Além disso, essas iniciativas a gente espera que melhore o transporte de passageiros no Brasil, tanto o transporte por aviões quanto o transporte pelas estradas, melhorando
a eficiência da economia e as condições de vida da população. Aqui é só para ilustrar por que nós acreditamos que esse programa de investimento é um programa realista e é um programa viável. Como Vossas Excelências sabem, o fator crucial para qualquer investimento é ter demanda. Se tem demanda, tem investimento. Você tem que fazer que o projeto seja um projeto atrativo para o setor privado e, ao mesmo tempo, a preço que o consumidor possa pagar. Então, só para mostrar por que tem demanda por infraestrutura no Brasil, tem alguns números que a gente apresentou. Produção de grãos cresceu quase 130% desde o ano 2000. Então, são mais grãos circulando pelas nossas ferrovias e nossas estradas, mais grãos que demandam uma melhor infraestrutura. Passageiros em voos cresceu 154% desde o ano 2000. Mais pessoas viajando, utilizando os aeroportos, há demanda por aeroportos maiores e melhores no Brasil. Frota de veículos subiu quase 185% de 2000 a 2014. Mais carros, caminhões e ônibus circulando pelas nossas estradas, logo há demanda por melhorar, duplicar, ampliar, melhor sinalizar as nossas estradas. Transporte de portos, crescimento de quase 100% desde o ano 2000, principalmente nos terminais de uso privado. Ou seja, há mais carga, logo há mais demanda por melhorar os terminais portuários no Brasil. Ou seja, há demanda. O nosso desafio enquanto governo é transformar essa demanda em projetos viáveis de investimento a serem executados principalmente pelo setor privado. Por se tratar de investimentos de longo prazo, isso requer uma participação do governo. Nesse processo, nós procuramos construir essa nova rodada de concessões em diálogo com os governadores para ver quais projetos podem melhor apoiar o desenvolvimento regional, consultando o setor privado para ver quais os projetos que eliminam os principais gargalos e recuperam o crescimento da economia mais rápido. Além disso, nós estamos fazendo algumas mudanças infralegais nos marcos regulatórios, aqueles aperfeiçoamentos por portaria, por decreto, para melhorar a licitação. E vamos adotar em todas as concessões o que nós já estamos fazendo em várias áreas da política econômica. São uma remuneração compatível com os custos e os riscos de cada projeto. Haverá disponibilidade de financiamento de longo prazo, com participação do BNDES, mas nós queremos cada vez mais uma participação maior do setor privado. O valor total anunciado ontem é de quase 200 bilhões de reais, são 198,4. A maior parte dele é a partir de 2019, porque é projeto de longo prazo. Nós esperamos iniciar todos esses investimentos nesses 4 anos. Mas como esses investimentos são investimentos de 5, 6, 7, 8 anos, uma parte desses investimentos, mesmo iniciados até 2018, uma parte grande deles, principalmente em ferrovias, que é um investimento maior, ele acontece depois de 2019. Nesse mandato, a expectativa é que esses projetos resultem no investimento de quase 70 bilhões de reais, 69,2. Esse investimento está distribuído nos 4 modais: rodovia, ferrovia, portos e aeroportos. A maior parte é rodovias e ferrovias, principalmente ferrovias, que ferrovias são mais intensivas em capital, né? Eles exigem investimento maior na sua construção. Nos aeroportos é um pouco menos, que trata-se basicamente de ampliar ou construir novos terminais. Então é importante para o setor aeroportuário, mas não é um volume de investimento tão elevado. Aí o que nós apresentamos em linhas gerais foi, que eu vou fazer rapidamente, não vou entrar projeto por projeto, vou botar só os grandes mapas para que a gente possa discutir os projetos que Vossas Excelências acharem mais adequados de discutir, só para dar um panorama. Primeiro, o processo de concessão de rodovias não é uma invenção desse governo, é um processo que já vem desde os anos 90, desde o governo Fernando Henrique. Foram concedidos no 1.316 quilômetros de 95 a 2002, 3.300 em 2003 e 2010, quando o governo Lula retomou e continuou as concessões, e nos últimos 4 anos foram concedidos mais do que nos 16 anos anteriores. Aí as concessões se aceleraram. Foram concedidos 5.350 quilômetros de rodovias federais. Então, para mostrar que vem crescendo o volume de concessões. Agora, esses novos investimentos, é preciso, obviamente, fazer mais. Para fazer mais, nós planejamos um conjunto de investimentos de 66 bids distribuído em 3 grupos. Tem 5 leilões programados para esse ano, 11 leilões programados para o ano que vem
E, além de leilões de concessões de rodovias que até agora não foram concedidas, há também um conjunto de negociações com as concessões existentes para ampliar investimentos. Então, esses são os 5 grupos. O primeiro grupo são 2.600 quilômetros de estradas, com 19,6 bi de investimentos. Essas 5 estradas são estudos que foram lançados no início de 2014, pela ministra Gleisi Hoffmann, pelo ministro César Borges, ainda pelo ministro Mantega. São estudos que começaram no passado. Nós recebemos esses estudos no início desse ano e agora nós estamos analisando para publicar a audiência pública, mandar para o TCU e fazer a licitação até o final do ano. São 5 rodovias. Uma delas já foi licitada, que é a Ponte Rio-Niterói. Foi licitada em março. Quem ganhou, ganhou com um deságio de 36%. A tarifa, com isso, vai cair cerca de 30%, já caiu 30%, e vai haver investimento de cerca de 1,3 bilhões de reais na Ponte Niterói. Agora faltam mais 4. É a rodovia 163, ligando Mato Grosso ao Porto de Miritituba. É uma rodovia aqui que liga o interior de Mato Grosso ao interior de Goiás, juntando aqui em Jataí. É uma outra rodovia que liga Jataí até o Triângulo Mineiro. E uma rodovia aqui em Santa Catarina, que liga ali o interior de Santa Catarina, interior do Paraná, à região metropolitana de Curitiba, melhorando o acesso ao porto de Paranaguá. Essas são os projetos que foram da rodada de estudos de 2014 para licitação em 2015. E ontem nós lançamos, seguindo essa lógica, a rodada de estudos de 2015 para licitação em 2016. Aí são 11 projetos. São esses 11, aí cada um deles está detalhado, dessas rodovias está detalhado nesse material que a gente pode retornar depois, se Vossas Excelências assim desejarem. Seguindo a mesma lógica, nós lançamos agora mais 11 rodovias para começar o estudo agora e fazer a licitação no ano que vem. São 4.371 quilômetros em 10 estados. Segundo nossos cálculos, isso deve proporcionar um investimento total de 31 bilhões de reais, melhorando a integração da malha rodoviária concedida, a ser concedida com a malha que já foi concedida. São 11 rodovias que eu vou tentar citar aqui de memória rapidamente. O primeiro caso aqui é uma rodovia em Pernambuco. Essa concessão inclui a construção do arco metropolitano de Pernambuco, melhorando o acesso ao porto de Suape e também a ligação de Recife com o interior do estado. Quem ganhar essa concessão vai construir o arco metropolitano de Recife, assumir a rodovia até Caruaru e duplicar a rodovia de Caruaru até Cruzeiro do Nordeste. Segundo a concessão do Nordeste, é uma concessão de Feira de Santana até Gandu. Duplicação de parte desse trecho, a gente prevê a duplicação de parte desse trecho, onde há mais tráfego, e a construção de terceira pista, melhora de via de acesso onde isso for necessário. Então, são 2 no Nordeste. No Sudeste, também são 2 concessões. Uma é uma concessão que vai de Belo Horizonte até a divisa do Espírito Santo. Essa concessão prevê a duplicação dessa rodovia. Ontem nos foi solicitado que essa concessão seja estendida até Vitória. Então, isso vai ser incluído. Os representantes do Espírito Santo, parlamentares, sugeriram que no estudo se estude também a extensão até Vitória e depois se decida, uma vez realizado o estudo, qual vai ser a extensão total dessa concessão. A segunda concessão no Sudeste é a concessão do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, em conjunto com a duplicação da Rio Santos, até Ubatuba. Então, é uma rodovia também bem movimentada, uma rodovia que, além de carga, porque aqui tem o Porto de Itaguaí, tem também uma rodovia do turismo. Então, são 2 concessões no Sudeste. Tudo bem? Tranquilo, você. Na região Sul, são 4 concessões. Por que 4 concessões, sendo 3 em Santa Catarina? Porque a malha rodoviária federal de Santa Catarina, até bem pouco tempo, não havia sido objeto de concessões. É por isso que ainda tem muitas rodovias federais a serem concedidas em Santa Catarina. Então, nessa primeira rodada, nós estamos incluindo 3 rodovias. Uma que liga o interior de Santa Catarina ao Porto de São Francisco do Sul. Outra que liga também o interior de Santa Catarina ao Porto de Itajaí. E a terceira é a
parcela da BR-101, daquela rodovia que liga o norte e o sul do Brasil pela costa, que ainda não tinha sido concedida, que a parte de cima está concedida, a parte de baixo está concedida, mas esse trecho aqui ainda não havia sido concedido. Então, para completar a concessão da BR-101, nós incluímos isso nessa rodada de concessões. Então, são 4 concessões na região sul, sendo 3 em Santa Catarina, porque a malha rodoviária federal em Santa Catarina, a maior parte dela ainda não foi concedida. No Rio Grande do Sul, são 3 trechos, mas apenas uma concessão. É uma concessão que vai melhorar a ligação de Porto Alegre com o norte do estado, com o litoral do estado e com o sul do estado. Essa concessão prevê a duplicação da chamada Rodovia da Produção, de Porto Alegre até Carazinho. Ela inclui também a Freeway, cuja concessão vence em 2017, ou seja, quem ganhar a concessão no ano que vem vai assumir essa parte aqui a partir de 2017 e assumir a concessão da BR-101 aqui para cima. E ela inclui também a ligação de Porto Alegre até Camaquã, que é a parte que falta duplicar da ligação de Porto Alegre até Rio Grande. Então, vai melhorar a ligação com Rio Grande. As 3 rodovias restantes são no centro-oeste e no norte. São 2 rodovias em Mato Grosso, uma que liga, as 2 rodovias ligando o interior de Mato Grosso à divisa com o estado de São Paulo. É Mato Grosso do Sul, é. Ligando o interior de Mato Grosso do Sul à divisa com o estado de São Paulo. Chegando aqui no estado de São Paulo, a partir daqui as rodovias já estão concedidas. São rodovias estaduais já concedidas. Então, nós vamos melhorar essa ligação aqui, facilitando o escoamento da produção agrícola, agroindustrial de Mato Grosso pelos portos do Arco Sul, Mato Grosso do Sul, desculpa, pelos portos do Arco Sul. Aqui a cidade de Três Lagoas, que a gente vai ver logo em seguida, aqui também nós vamos trazer a Ferrovia Norte-Sul até aqui, para a cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, também melhorando a integração rodoviária e ferroviária. A 11ª rodovia para estudo e concessão no ano que vem é uma rodovia, deixa eu ver a cidade aqui, vocês vão saber melhor do que eu, mas que liga Comodoro, em Mato Grosso, até Porto Velho. Isso aqui já é a rota de escoamento de grãos, de Mato Grosso até Porto Velho, e daqui pega a hidrovia do Rio Madeira, vai até o Amazonas, faz o transbordo e sai para exportação. Então, nós vamos agora incluir a concessão dessa rodovia de Comodoro até Porto Velho. Nesse caso, é basicamente criação de terceira pista, para melhorar o tráfego de caminhões, e com isso reduzir os custos, melhorar o escoamento da produção até a hidrovia do Rio Madeira. Então, são 11 projetos, seguindo aquela lógica. Nós lançamos os projetos agora, a gente espera que esses estudos estejam concluídos até o final do ano. Aí, em janeiro, nós vamos receber os estudos, analisar, aprimorar. Mais de um estudo pode ser feito, e aí, nesse momento, eu vou fazer uma pausa para explicar essa metodologia. Nós chamamos chamado PMI, Pedido de Manifestação de Interesse. Como que é feito isso? O governo publica uma portaria e anuncia. Setor privado. O governo está interessado em conceder a rodovia de Comodoro até Porto Velho, de tantos quilômetros de extensão. Estamos pedindo estudos. Esses estudos quem fizer esse estudo vai ser remunerado em até tantos milhões, e com esse prazo de entrega dos estudos. Aí, mais de uma consultoria, mais de uma firma pode se credenciar a fazer esse estudo. Pode ser um ou pode ser mais. Aí, uma ou 2 firmas falam, eu quero fazer esse estudo. A gente analisa essa firma, vê se é uma firma que tem tradição ou tem competência para fazer o estudo e dá o ok, se você está autorizado a fazer o estudo. No final, se tiver mais de um estudo, o governo escolhe o que ele achar melhor. E, com base nesse estudo, o governo aperfeiçoa e faz a licitação. Quem ganhar a licitação vai pagar o estudo. Ou seja, o estudo não é o Estado que paga. Quem ganhar a licitação paga o estudo, que é um custo pequeno, perto do investimento a ser feito. Então, essa metodologia, a gente espera receber os estudos até o final do ano, ou no máximo em janeiro de 2016, e aí analisar isso, janeiro, fevereiro, para colocar a audiência pública em março, mandar para o TCU em abril. Se seguir os trâmites normais, os tempos usuais, essas licitações podem começar a partir do meio do ano que vem. Então, e aí, no meio do ano que vem, lançar uma nova rodada de estudos para a licitação de 2017. No meio de 2017, lançar uma nova rodada de estudos para a licitação de 2018 e, assim, fazer esse processo contínuo, enquanto houver rodovias federais que justifiquem concessão. Então, essa é a lógica desse grupo. Mas, como eu falei, o pacote de rodovias são 3 grupos. Um é os leilões que começaram ano passado, o segundo grupo são esses, leilões para o ano que vem. O terceiro grupo,
que deve começar mais rápido é a gente negociar e viabilizar novos investimentos em concessões existentes. O que é isso? Como eu mostrei, desde 95 já foram concedidas várias rodovias no Brasil. Essas rodovias tinham investimentos previstos, foram realizados esses investimentos, mas como todas as senhoras e senhores sabem, o Brasil cresceu. O volume de transporte de passageiros e de grãos cresceu. Então, investimentos que antes não estavam previstos no modelo de concessão, hoje se tornam necessários. Mas eles não estavam previstos no contrato de concessão. Então, para realizar esses novos investimentos, é preciso fazer um acordo com os concessionários. Fazer um acordo de reequilíbrio econômico-financeiro, para que eles façam esses investimentos em troca de alguma remuneração. Essa remuneração pode ser mais tarifa, mais prazo na concessão, ou um pagamento por parte do governo no final da concessão, ou uma combinação desses três. Cada caso é um caso. Tem casos em que a tarifa está baixa, pode ser até um pouco na tarifa. Na maior parte dos casos, a gente quer fazer isso com extensão de prazo, mas nós estamos negociando isso caso a caso. E aí a agência reguladora, o Ministério dos Transportes, analisando os projetos que os concessionários têm apresentado. Só para dar um exemplo, já tem duas iniciativas nesse sentido. Uma é a duplicação da subida e descida da serra aqui da BR-040, do Rio para Minas Gerais, e a outra é a criação de uma faixa adicional da Freeway que liga Porto Alegre ao litoral. Além desses dois, o Ministério dos Transportes e a ANTT já identificaram mais 9 novos investimentos em concessões existentes que podem ser feitos, como, por exemplo, a concessionária assumir aqui a duplicação que falta da BR-163. Como, por exemplo, criar uma faixa adicional aqui na BR-324-116, que liga ali o interior de Minas Gerais à Bahia. Então, são 9 novos investimentos, 9 grupos de novos investimentos em concessões existentes, que está sendo objeto de acordo entre o Ministério do Transporte, a ANTT e o concessionário. Nós esperamos realizar esses acordos até o final do ano, e uma vez feito isso, esses investimentos começam já. Começam rapidamente. Porque aí se trata de concessionário que já tem receita, então ele já pode começar o investimento, conhece a obra, tem acesso ao mercado de crédito mais fácil do que uma nova rodovia. Então, esses investimentos aí, no total são 15 bilhões de investimentos, podem começar mais rapidamente e ajudar na recuperação do crescimento da economia. Passando para a ferrovia, assim como a gente fez para mostrar como vem crescendo a construção de ferrovias no Brasil. Foram 512 quilômetros de 95 a 2002, 909 quilômetros de 2003 a 2010, mais de 1.000 quilômetros nos últimos 4 anos. É um crescimento, mas ainda abaixo do que a gente precisa. Precisamos construir mais rápido. Para construir mais rápido, nós vamos fazer, além de apresentar um projeto de investimento, nós estamos aprimorando o modelo de concessão de ferrovia. O que a gente vai fazer? Nós vamos adotar um modelo chamado modelo de concessão verticalizado. O que é o modelo de concessão verticalizado? Quem ganhar a concessão, constrói, mantém e opera a ferrovia. Só que, para que ele não tenha um monopólio de quem vai passar naquela ferrovia, também vai ser garantido o direito de passagem. Uma parcela da carga a ser transportada naquela ferrovia, ele tem que ser oferecido obrigatoriamente para outras empresas que não só do controlador da ferrovia. É o chamado direito de passagem, direito de tráfego mútuo. Então, são 2 desafios, viabilizar o investimento e fazer uma regulação que garanta direito de passagem para que tenha concorrência no transporte de cargas. Nós vamos adotar o mesmo procedimento de pedido de manifestação de interesse, alguém faz o estudo, depois nós licitamos, aquele que for o estudo vencedor vai ser remunerado por quem ganhar a ferrovia. E vamos adotar o modelo de licitação, ou por outorga, ganha quem pagar mais para o governo, no caso caso de ferrovias que já estão prontas ou quase prontas, que eu vou mostrar, ou ganha quem pedir menos do governo. Aí é um modelo de compartilhamento do investimento. Uma ferrovia tem um investimento de 10, o governo se dispõe a colocar, por exemplo, 3. Quem pedir menos do governo ganha a ferrovia. Por quê? Porque ferrovias são bem diferentes entre umas e outras. Tem ferrovias que já estão quase construídas, então o risco é pequeno, você pode fazer licitação por outorga. Tem ferrovias que são completamente, que a gente chama de greenfield. Ferrovias vão ter que começar do zero. É um grande investimento. Nesse caso, pode haver um compartilhamento do investimento entre o governo e o construtor. Esses 6 blocos, aí, nesse caso, eu vou falar um pouco
de cada um deles, não sei se está aí, João, cada um deles, são 6 blocos, são 86,4 bilhões, a maior parte é na ferrovia bioceânica, mas são 6 blocos, cada uma delas tem a sua importância. O primeiro bloco é concluir o corredor norte da ferrovia Norte-Sul. Esse trecho aqui de Anápolis até Palmas já está construído. Quem ganhar essa concessão já pega um trecho pronto. Então, vai pegar esse trecho pronto, vai operar esse trecho pronto e vai construir esse trecho de Açailândia a Barcarena, para criar uma rota alternativa de escoamento da Norte-Sul, porque hoje sai por Itaqui, sai pelo Maranhão. Então, quem ganhar essa concessão vai operar esse trecho que já está pronto e vai construir a Açailândia até Barcarena. O segundo é o trecho sul da Norte-Sul. Quem ganhar vai pegar o trecho de Anápolis até Estrela do Oeste, que está quase pronto. O que é quase pronto? 85% das obras já estão concluídas. Faltam 15%. A gente espera chegar no final do ano com um percentual ainda menor. A gente espera chegar no final do ano com mais de 90% já de obras concluídas. Então, quem ganhar essa ferrovia já pega um trecho quase pronto e vai construir esse trecho aqui, de Estrela do Oeste, em São Paulo, até Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Então, completando o eixo sul, o trecho sul da ferrovia Norte-Sul. Terceiro é a chamada Ferrovia dos Grãos, que já há um estudo em andamento de Sinop até Miritituba, liga novamente o interior de Mato Grosso à hidrovia do Tapajós. Aqui você bota nas barcaças do navio, depois sai pelo Amazonas, né? E nós vamos estender essa concessão até Lucas do Rio Verde. Esse estudo já está em andamento. O prazo de entrega desse estudo é agosto desse ano. Uma vez que a gente receba o estudo, nós vamos analisar e esperamos poder fazer a licitação dessa ferrovia no primeiro semestre do ano que vem. A quarta... É a quinta, né? A quinta ferrovia é uma ferrovia que nos foi proposta pelo governador Paulo Artung e pelo governador Luiz Eduardo Pezão. É uma ferrovia que liga os portos do Rio de Janeiro aos portos de Vitória. E essa rodovia já foi feito o estudo. Foi feito estudo pelos governos estaduais, foi entregue ao governo federal no ano passado. Nós estamos analisando, esperamos colocar em audiência pública essa ferrovia, essa concessão, nos próximos meses. O estudo realizado pelos governos estaduais indicou um investimento inicial de 7,8 bilhões. Nós estamos avaliando esse número para ver se é isso mesmo, se é um pouco menos, depois submeter isso ao TCU. Qual a importância dessa ferrovia? Ela não só liga Rio de Janeiro a Vitória, mas ela liga principalmente Rio de Janeiro aos portos, aos terminais privados aqui no norte da costa do Rio e nos terminais privados no sul da costa do Espírito Santo. Então, ela vai viabilizar polos industriais no sul do Espírito Santo e aqui no norte, litoral norte do Rio de Janeiro. O sexto bloco, um bloco que tem atraído mais discussão ontem e também na imprensa, é a chamada ferrovia bioceânica. E aí, nesse caso, eu gostaria de me detalhar um pouco mais. O que é isso? Em primeiro lugar, esse é um acordo internacional, um memorando de entendimento feito pelos governos do Brasil, Peru e China para estudar essa ferrovia. Isso foi assinado em maio, esses estudos já começaram e o objetivo é chegar em maio do ano que vem e ter um estudo dizendo qual é o melhor traçado, quanto custa construir essa ferrovia, qual é o potencial de demanda dessa ferrovia e, se ela vai ser construída, qual é a ordem. Se começa do Brasil para o Peru, se começa do Peru para o Brasil, se começa das duas pontas para o meio, começa só o trecho do Peru. Esse estudo vai dizer isso tudo. Então, o que nós estamos colocando agora é o início dos estudos da ferrovia bioceânica. No caso do trecho do Brasil, alguns estudos já existem. Por quê? O trecho brasileiro é de 3.500 quilômetros. Esse trecho de Lucas do Rio Verde a Campinorte é a chamada Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO. Esse estudo foi feito, foi submetido ao TCU. Depois os investidores, o mercado achou que o custo da obra estava muito baixo. Esse estudo vai ser atualizado, mas já existe um estudo para esse trecho daqui. Esse trecho daqui, de Sapezal até Porto Velho, o estudo dele começou no ano passado. Quem está realizando é exatamente uma firma chinesa, aquela CREC,
com prazo de entrega em agosto. Então, esses 2 estudos aqui, a gente já tem algum detalhe, precisa ser atualizado. O que falta estudar é esse trecho de Lucas do Rio Verde a Sapezal, que tem um traçado, só tem um traçado original feito pela Valec, e esse trecho de Porto Velho até a fronteira com o Peru, que também tem um traçado original da Valec, mas ainda precisa de maiores estudos. Então, esse é uma rodovia, é uma ferrovia bem extensa, 3.500 quilômetros. Com certeza, esse trecho até Porto Velho se justifica somente pelo lado brasileiro, porque ele melhora a interligação da região produtora de grãos do Brasil, seja com a ferrovia até Miritituba, seja com a Norte-Sul. E esse trecho daqui até a fronteira com o Peru, obviamente, depende de que o governo peruano viabilize a construção do trecho que vai daqui até o Pacífico. Essa é uma rodovia que, é uma ferrovia que, além de importância econômica, tem uma importância estratégica, por isso que foi objeto de acordo de 3 governos, que é para criar uma rota alternativa de escoamento da produção agrícola do Brasil pelo Pacífico, sem passar pelo Canal do Panamá. É uma ferrovia cuja construção se dará em etapas e deve levar algum tempo. Mas nosso objetivo é, uma vez concluído o estudo, analisado esse estudo, começar a construção dessa ferrovia até 2018. E, obviamente, a conclusão dela vai levar mais do que 4 anos. Além disso, o 6º e último bloco de ferrovias segue a mesma lógica que eu falei de rodovias. Que lógica é essa? Além de novas ferrovias, há uma série de investimentos que podem ser feitos em ferrovias já concedidas. Investimentos esses que não estavam previstos no contrato de concessão, mas que hoje, com o aumento do volume de carga, os próprios concessionários já procuraram o governo solicitando algum reequilíbrio econômico e financeiro para que eles possam fazer esses investimentos. O que são esses investimentos? Ampliar a capacidade, construir novos pátios, principalmente reduzir o que os técnicos chamam de interferência urbana, ou seja, reduzir os efeitos de uma ferrovia passando por dentro de uma cidade. Porque isso acaba causando acidente, piorando o tráfego dentro da cidade. Então, fazer um viaduto ou fazer um anel ferroviário para que a ferrovia passe por fora dos centros urbanos. Duplicar, construir novos ramais e também ampliar e melhorar os equipamentos. Passando para os portos. A nova lei dos portos permitiu um avanço considerável, desde a sua aprovação em 2013, um avanço que já se concretizou, no caso de terminais de uso privado, a partir da autorização de construção de terminais de uso privado sem necessidade de movimentação de carga própria, houve uma expansão na construção de terminais de uso privado no Brasil. Tanto dos que já existiam foram ampliados, como novas autorizações. Então, desde 2013, já foram autorizados a construção ou expansão de 40 terminais com investimento de quase 11 bilhões de reais. Além disso, foram prorrogados 3 contratos de arrendamento com investimento de 400 milhões. Então, só a prorrogação de arrendamentos já existentes ou a construção e autorização de novos terminais de uso privado significa que já viabilizou quase 12 bilhões de investimentos no Brasil. Para fazer mais, nós estamos anunciando agora um novo conjunto de investimentos que dá quase 40 bilhões, 37,4 bilhões, dividido em 3 grupos. São 50 novos arrendamentos em portos públicos, 63 autorizações para novos terminais de uso privado e 24 pedidos de renovação de arrendamentos em portos públicos. O total disso dá os 37. No caso dos novos arrendamentos, o TCU aprovou e nós vamos colocar em licitação os 29 terminais previstos no chamado Bloco 1. São 9 terminais em Santos e 20 terminais no Pará, tanto em Vila do Conde quanto em Santarém. Essa licitação vai ser feita em 2 etapas. Primeiro, nós vamos começar com terminais de grãos e celulose, seguindo aqui a liderança e a ordem indicada pelo ministro Edinho Araújo, e depois os demais terminais. Essa aqui é para dar um exemplo de um terminal de Vila do Conde, em Barcarena, arrendamento de 25 anos, a gente espera um investimento de 500 milhões. Essa licitação do Bloco 1, nós estamos trabalhando para fazer, com certeza, a etapa 1 nos próximos meses e tentar fazer a etapa 2 até o final do ano.
Então, essa é uma licitação que nós trabalhamos para que seja feita esse ano. Além disso, nós estamos lançando o Bloco 2. O Bloco 2 de portos. Então, esse agora, o que significa na prática lançar o Bloco 2 de portos? Atualizar os estudos, refazer as estimativas e submeter esse bloco ao TCU, para a licitação no ano que vem. São 21 terminais, como vocês podem ver, distribuídos por todo o Brasil. Tem terminal no Norte, tem terminal no Nordeste, terminal no Sudeste e terminal no Sul. São terminais das mais diversas cargas, contêineres, granéis minerais e granéis líquidos, grãos e celulose. Nós esperamos que esses terminais gerem um investimento de 7,2 bilhões. Esperamos fazer essa licitação até o meio do ano que vem. E aí há uma modificação importante. Foi publicado ontem um decreto, seguindo o que a lei já prevê, incluindo que a licitação pode ser por valor de outorga. A licitação anterior ela por tarifa ou por volume de carga. Então, nós incluímos no decreto agora que a licitação dos terminais de portos pode ser por valor de outorga. Ganha quem pagar mais para o governo. E nós vamos usar esse como principal critério para o Bloco 2. No caso do Bloco 1, como já foi autorizado ao TCU, nós estamos em consulta ao TCU para saber se é possível usar também valor de outorga no Bloco 1. Porque os estudos de demanda de custo são os mesmos. O que muda é o cálculo para se fazer a licitação. Então, nós vamos fazer essa consulta ao TCU. Se o TCU aprovar isso, se o TCU aprovar essa adaptação, nós podemos também utilizar valor de outorga no Bloco 1. Se não for possível, nós vamos fazer o Bloco 1 de acordo com o modelo anterior e fazer o Bloco 2 com valor de outorga. Aí um exemplo de um porto, nós estamos incluindo um terminal que nós estamos incluindo no Bloco 2, é o terminal de contêineres em Suape, no município de Pojuca, um arrendamento de 25 anos com investimento de quase R$1 bilhão, 981. Todos esses terminais, senadores e senadoras, eles estão disponíveis, os detalhes de todos esses terminais estão disponíveis no site do Planejamento, no site da Secretaria dos Portos. E, como eu falei, são 60 e poucos terminais, eu não vou colocar todos aqui, porque senão a gente vai a audiência durará o dia inteiro. Além então, como eu falei, licitação dos arrendamentos. Além disso, o governo vai continuar, o que já está fazendo, autorizando novos terminais de uso privado. Há 63 pedidos em análise por parte da Secretaria de Portos e da ANTAC, 63 pedidos com investimento manifestado por quem pediu, de quase 15 bilhões. São 63 terminais, novamente, no Brasil inteiro. Terminais no Norte, no Nordeste, no Sudeste, no Sul e também no Centro-Oeste, aqui nessa hidrovia. Além disso, há também 24 pedidos de análise de prorrogações de arrendamento, aquelas prorrogações que foram permitidas pela Lei dos Portos. Tem 24 pedidos, nesse caso, no Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, muitos deles aqui no Porto de Santos, Porto do Rio, Porto de Paranaguá. São 24 pedidos que estão em análise, achamos que todos eles devem ser aprovados com algumas modificações e eles devem viabilizar quase 11 bilhões de investimento. Caso de aeroportos, é o quarto bloco de logística, já estou quase terminando. Foram concedidos, como os senhores sabem, 6 aeroportos desde 2011, começou a concessão de aeroportos no governo Dilma, com o aeroporto São Gonçalo do Amarante, lá no Rio Grande do Norte. Depois foram concedidos mais 5 aeroportos e isso vai possibilitar 26 bilhões de investimentos nesses 6 aeroportos e já temos 5 operadores internacionais no Brasil. Agora nós vamos ampliar isso. Nós vamos fazer concessões de mais 4 aeroportos de capitais, Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre, e nós vamos estender esse modelo de concessão não só para aeroportos de capitais, mas também para aeroportos regionais. Quais são os 4 principais aeroportos? Começando do norte para o sul. O aeroporto de Fortaleza, 12º mais movimentado do Brasil, 3º da região Nordeste, 6,5 milhões de pessoas passaram pelo aeroporto de Fortaleza no ano passado. Essa concessão prevê ampliação do pátio e do terminal de passageiros. Esse terminal aqui vai ser ampliado para cá, e aí tem que ampliar esse pátio para cá, com previsão de investimentos de 1,8 bilhão. Salvador, 8º aeroporto do país, 1º da região Nordeste,
pelo aeroporto de Salvador, passaram 9,2 milhões de pessoas no ano passado. Qual o principal investimento? Construir uma segunda pista, principalmente aqui, e ampliar o terminal de passageiros. O investimento total, nesse caso, é o mais elevado, cerca de 3 bilhões de reais, principalmente devido à construção da terceira pista aqui nessa área. Florianópolis, 14º aeroporto, terceiro da região sul. Por Florianópolis passaram 3 milhões e 600 mil passageiros no ano passado, aeroporto muito importante não só para viagens de negócio, mas sobretudo de turismo. O objetivo aqui é construir um novo terminal e um novo pátio. Esse aqui é o terminal. Vai construir um novo terminal aqui e construir um novo pátio. Desculpa, o terminal está aqui. Vai construir um novo terminal aqui e um novo pátio. Previsão de investimentos é de 1 bilhão de reais, cerca de 1 bilhão de reais. E o aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho, que é o 9º mais movimentado do país. No ano passado passaram 8,4 milhões de pessoas por Porto Alegre. O principal investimento é ampliar essa pista para cá e também ampliar o terminal, ampliar esse terminal para cá. Previsão de investimento, nesse caso, é de 2 bilhões e meio. É o segundo maior investimento em aeroportos depois de Salvador. Qual é o cronograma disso? Nós estamos publicando agora os pedidos de manifestação de interesse, chamando os estudos para esses aeroportos. A gente espera receber esses estudos até o final do ano. Lá para final de outubro, início de novembro, os estudos devem ser entregues. Uma vez entregues esses estudos, nós vamos trabalhar rapidamente para avaliar e melhorar e submeter isso à análise do TCU no primeiro trimestre, no início do ano que vem, de modo que, se o TCU aprovar, seja possível fazer a licitação desses aeroportos até março do ano que vem. É um cronograma ambicioso, mas é um cronograma que a gente acha possível, porque esses são aeroportos, como os senhores e as senhoras viram, se trata basicamente de expansão de capacidade, seja de terminal ou de pista. Então, os cálculos podem ser feitos mais rapidamente. Além disso, no caso de aeroportos, nós estamos ampliando o modelo de concessões para aeroportos regionais. E nós estamos fazendo isso inicialmente para 7 aeroportos, 6 no estado de São Paulo e 1 no estado de Goiás. É um investimento que parece modesto, 78 milhões, porque são aeroportos pequenos, mas é uma mudança importante. Por quê? É uma mudança que demonstra que, além dos aeroportos das capitais do Brasil, aeroportos regionais também são viáveis no modelo de concessão. Tem vários aeroportos regionais no Brasil que são viáveis comercialmente via modelo de concessão. Então, já foi apresentado ao governo federal o pedido para que o governo autorize a concessão desses aeroportos que hoje estão delegados. Então, nesse caso, a tarefa do governo é dar anuência para a prefeitura ou o governo estadual, quem tem aquele aeroporto, fazer a concessão. Foram pedidos já 6 em São Paulo e 1 em Goiás. Já tem mais pedidos em linha. Depois que a gente começou a fazer isso, já apareceram outros pedidos, mas a análise ainda não está pronta. Mas o ministro Eliseu Padilha espera que nos próximos meses esse número de aeroportos regionais a serem concedidos vai aumentar cada vez mais, sobretudo no Sudeste, no Sul e no Sudeste. Nas condições de financiamento, para terminar, foi a parte que o ministro Levi apresentou ontem, eu vou fazer um breve resumo aqui. O BNDES vai continuar a ter um papel relevante no financiamento, só que nós queremos utilizar o BNDES como um agente que incentive o aumento do financiamento privado de longo prazo. E como a gente vai fazer isso? Qual é a fórmula para fazer isso? A fórmula para fazer isso é dizer o seguinte: quanto mais você emitir de títulos privados em reais, mais acesso você vai ter a financiamento em TJLP. Se você não emitir títulos privados em reais no mercado brasileiro, seu acesso a recursos TJLP é menor. Se você emitir mais títulos privados em reais no mercado doméstico, você vai ter mais acesso a TJLP. Com isso, a gente quer acabar com aquela visão de que o crédito direcionado ele bloqueia ou inviabiliza o crédito livre. É o contrário, a gente quer que o crédito direcionado estimule e alavanque a expansão do crédito livre. Como é que isso vai ser feito? Caso de rodovias. O concessionário de rodovias, o BNDES pode ir até 70%. Se ele não emitir nada de títulos de mercado de capitais, o BNDES pode ir até 35% referenciado em TJLP e 35% a taxas de mercado.
Se o agente emitir títulos de mercado de capitais, a participação de recursos TJLP salta 10 pontos, de 35 para 45. Ou seja, se o concessionário optar por emitir títulos no mercado doméstico, ele aumenta o acesso dele a recursos em TJLP. Isso aqui são as chamadas debêntures de infraestrutura que estão sendo emitidas a um custo normalmente atrelado ao IPCA. Normalmente é IPCA mais alguma coisa. As últimas debêntures têm saído IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, porque agora a taxa de juros está alta. Mas como nós estamos falando de um projeto aí de 20, 30 anos, essas debêntures, na medida que as taxas de juros voltem a cair, elas podem ser trocadas, elas podem ser refinanciadas a taxas mais baixas. No caso de portos, mesmo princípio. Se o concessionário não recorrer ao mercado de capitais, o BNDES pode colocar até 70%, mas somente 25% atrelado à TJLP. Se o concessionário recorrer ao mercado de capitais, o BNDES eleva a participação dele para 35% em TJLP. Ou seja, quanto mais emitir de mercado de capitais, maior o acesso em TJLP. A mesma coisa vale para aeroportos. Sem usar mercado de capitais, o concessionário de aeroporto terá acesso somente até 15% do valor do projeto em TJLP. Se ele usar o mercado de capitais e emitir até 15% em debêntures de infraestrutura, a parcela em TJLP sobe para 30%. Em ferrovias, nós adotamos um modelo diferente. Em ferrovias, não está condicionada a participação do BNDES a emitir títulos de mercado de capitais. Em ferrovias, independente da emissão de debêntures de infraestrutura, o BNDES pode financiar até 70% referenciado em TJLP. Por que isso? Porque ferrovia é o projeto que exige mais investimento no início e cujo retorno está mais à frente no tempo. Quem assumiu, por exemplo, quem assumiu uma concessão de aeroporto, já vai assumir o aeroporto, já vai assumir as lojas, os estacionamentos, já tem receita. Quem for fazer uma nova ferrovia, vai primeiro construir essa ferrovia, vai levar alguns anos construindo essa ferrovia, só vai começar a ter receita lá pelo 5º, 6º, 7º ano dessa ferrovia. Então é por isso que no caso de ferrovias foi feita essa exceção. O BNDES pode ir até 70% em TJLP, independentemente de se emitir ou não debêntures de infraestrutura. Essas são condições de financiamento que cabem no orçamento do BNDES. Com essas condições de financiamento, a gente espera que não seja necessário nenhum novo aporte do Tesouro no BNDES. Os recursos do fluxo, o fluxo de caixa esperado pelo BNDES para os próximos anos, dá conta de financiar isso sem necessidade de novos aportes por parte do Tesouro. E com isso nós vamos atender a demanda de financiamento de infraestrutura e também desenvolver mais o mercado de capitais no Brasil. É isso que eu queria colocar. Muito obrigado, senador.